Uma palavrinha sobre as nossas conversas anteriores. Espero que isso não incomode você, que não atrapalhe você, mas abençoe você essa repetição de algumas coisas anteriores, ok? Sermão por minha causa. São bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Segundo, a minha casa. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui, independente da sua religião, da sua crença, das suas opções, esta aqui é a casa do Senhor. Ela é para você. Louvado seja o nosso Deus. Estarás comigo. Foi a promessa do Senhor Jesus ao ladrão que se arrependeu na última hora da sua vida. Porque Deus pode transformar o pior dia da minha vida no melhor dia da minha vida. Mas não chores. Atrás de cada não de Deus existe uma bênção. Depois, mais que vencedores. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque o nosso nome está escrito no tabernáculo de Deus. E no último sábado, status de cristão e mente de ímpio. E me lembro de ter dito que é impossível viver os dois mundos. Nós estamos neste mundo, mas nós pertencemos ao mundo de Deus. Então temos que viver o mundo de Deus. E hoje, maior e menor. Eu quero mostrar umas poucas imagens para você. Vou fazer uns breves comentários sobre as imagens que vou mostrar. Todos já ouviram falar do Titanic? Um navio com 269 metros de comprimento, 2.435 passageiros, 892 tripulantes. Afundou na madrugada do dia 15 de abril de 1912. Mais de 1.500 pessoas morreram. Esse navio era considerado imbatível, infundável, né? O dono do estaleiro que produziu o navio disse assim: nem Deus pode destruir o Titanic. Está lá no fundo do mar. Mas existe hoje um navio que é muito maior que o Titanic. Ele se chama Harmony of the Seas. É uma coisa linda. Se no Titanic eram 2.435 passageiros, neste são 5.479. Mais 2.115 tripulantes. Algumas cidades do interior, do nosso interior aqui de São Paulo, poderiam caber dentro deste navio de uma só vez. 362 metros de comprimento. Uma cabine pode custar até R$40 mil. É grande, né? Vou mostrar agora um avião de carga, o Antonov. Ele pousou aqui outro dia em Guarulhos. Esse avião, ele pode transportar até 250 toneladas de carga. E quando ele está com os tanques abastecidos e carregado com esta carga, ele pesa mais de 600 toneladas. Esse é o maior de carga, mas eu vou mostrar o maior de passageiros, o A380. Ele pode transportar até 853 pessoas. Ele tem uma autonomia de até 15 mil quilômetros. É um monstro. Grandes e pequenos. Obrigado. Maior e menor. Tudo depende de quão perto você está. Quando você olha uma foto, ela pode parecer grande, mas pode parecer pequena. Agora, se você estiver perto e o objeto for grande, não tem como não perceber que ele é enorme. O garoto estava andando com seu pai, segurando a mão do pai, e ele olhou para o pai e falou assim: pai, que tamanho é Deus? Que tamanho é Deus? O que é que você responderia? O pai pensou um pouco e disse assim: filho,
Deus é muito grande. Mas pai, ele é tão grande, mas nós não podemos vê-lo? Que grande é esse? Aí o pai olhou para o céu e disse: filho, está vendo? Lá em cima, bem no alto, tem um avião. Estou vendo, papai. Mas ele parece tão pequenininho, parece que ele cabe aqui na minha mão, disse o garoto. O pai disse: tudo bem, entra aqui no carro. Foram lá para o aeroporto. E quando chegaram perto do aeroporto, o garoto começou a ver os aviões de perto. Disse: nossa, papai, mas o avião é grande, não? Deus pode ser pequeno ou grande. Depende de quão perto ou quão distante você está dele. Se você estiver perto, Deus é maior que todas as tormentas. Deus é maior do que todas as dificuldades. Deus é maior do que todas as coisas. O que a Bíblia fala sobre menor, maior, grandes e pequenos? A Bíblia fala bastante sobre isso. E eu vou citar apenas 2 textos. Um está em Apocalipse 13. Esse não é o texto base ainda, porque o texto base está em Mateus, capítulo 11. Ok? Mas em Apocalipse 13, a Bíblia fala de 2 bestas. Uma que surgiu do mar, das águas, e outra que surgiu da terra. E a segunda, a que surgiu da terra, ela deu poder à primeira besta para que todos, grandes e pequenos, obedecessem à primeira besta. Depois do Apocalipse 20, ele diz assim: todos os grandes e pequenos terão que comparecer diante do juízo. Se é grande ou pequeno, não faz muita diferença. Mas vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre esse assunto, maior e menor, grande e pequeno. Encontre aí, por favor, Mateus capítulo 11. E eu vou ler uns poucos versos aqui, começando no verso número 7. Trouxe a Bíblia? Pode ser assim, de papel, mostre a Bíblia aí, deixa eu ver. Ok. Pode ser assim, pode ser também num tablet. Tudo é Bíblia. Desde que seja uma boa versão, tá? Mateus 11, 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Aqui está falando de João Batista, ok? Que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. São palavras de Jesus, e eu estou pregando neste ano as frases que Jesus pronunciou. Então Jesus disse assim: ninguém é maior do que João Batista. Uma frase. A outra frase: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Nós vamos conversar um pouco sobre ser menor e ser maior, ok? Porque neste mundo aqui, quase sempre, nós valorizamos as pessoas pelas posições que elas têm, pelo poder que elas têm. E eu sei disso. E como pastor sênior da igreja, eu sei o valor que eu tenho, que vocês me dão. Mas do ponto de vista de Deus, o pastor sênior, que deveria ser a pessoa mais importante do ponto de vista do homem, ele não é o mais importante do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, o menor que João Batista é maior do que ele no reino do Senhor, no reino dos céus.
João Batista, ele foi anunciado mais ou menos uns 700 anos antes do seu nascimento. Isaías, no capítulo 40, ele fala isso. E tem um trechinho aqui que diz assim, no começo do capítulo 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Depois, uns 3 séculos mais para frente, mais ou menos uns 400 anos antes de João Batista nascer, Malaquias também profetizou a respeito de João Batista. E ele disse assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O que é que João Batista disse de si mesmo? E eu estou colocando estas coisas aqui para construir um alicerce, para você poder raciocinar, e raciocinar corretamente. João capítulo 1, a partir do verso 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. João capítulo 1, a partir do verso 19. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, declara-nos, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E assim por diante. Palavras de Jesus. João é o maior, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Parece que está tudo embaralhado até agora, não parece? Vamos desembaralhar, vamos fazer o contrário para você entender. Primeiro, João Batista não é maior do que Abraão. Pensa na vida de João Batista e pensa na vida de Abraão. Abraão é o pai da fé. A Bíblia o chamou de amigo de Deus, Deus o chamou de meu amigo. Abraão é pai de uma nação. A Abraão foi feita a promessa. João Batista não é maior do que Moisés. A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus tivesse tratado face a face. Moisés foi tido como o homem mais manso da terra. João Batista não é maior do que Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Agora, o que significa João ser maior? E eu vou explicar uma coisa para vocês. Isso aqui tem que ficar bem clarificado na sua mente, no seu coração. Que é isso aqui que vale o assunto da manhã de hoje. João Batista anunciou o Messias. Ele preconizou o Messias. João Batista batizou o Messias. Todos os profetas foram grandes, mas João Batista tocou Deus. E a frase é: o que torna alguém maior ou menor é Jesus Cristo. E eu vou repetir isso aqui. E Momô, envia para os seus seguidores aí. O que torna alguém maior ou menor é Jesus Cristo. O que torna alguém maior ou menor é Jesus Cristo. Vou dar uma ilustração bíblica. O profeta Ageu, no capítulo 2 e no verso 9, ele profetizou para aqueles que estavam indo reconstruir o templo, isto é, para a construção do segundo templo. Ele falou assim: a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Do ponto de vista de beleza e riqueza, o primeiro templo era muito, mas muito superior. Ele foi construído num tempo de muito dinheiro, de muita fartura, no período de Salomão.
Davi, o pai de Salomão, preparou todas as coisas e o filho construiu o templo. Deus não deixou Davi construir. Não dá para eu explicar isso agora para você. Era lindo. Ele foi destruído. O povo ficou no exílio, na pobreza. Voltaram para sua terra e começaram a reconstruir. E aí o profeta diz assim: reconstruam, porque a glória do segundo será maior do que a do primeiro. Aí você diz assim: é mentira. Claro, do ponto de vista humano, é mentira. Porque do ponto de vista humano, Abraão, Moisés e Davi foram maiores do que João Batista. Mas o que faz alguém grande ou pequeno, maior ou menor, é Jesus Cristo. E por que que a glória do segundo templo superou a glória do primeiro? Porque no segundo templo, Deus entrou no segundo templo. O Senhor Jesus, pessoalmente, que é Deus, veio aqui, Ele entrou no segundo templo. E o que torna alguém ou algo maior ou menor é Jesus Cristo. Às vezes nós nos enganamos e achamos que somos importantes. O que torna alguém importante é Jesus Cristo. Vocês lembram da história daquele jumentinho que carregou Jesus? Eu vou usar aqui uma figura de linguagem. Ok? Vou usar uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Só vou usar porque a Bíblia a usa. E se a Bíblia não a usasse, eu também não a usaria. Porque aqui o que vale é a palavra de Deus, não é o que pensam os homens. Querem ver como é que a Bíblia usa? Isaías 55, 12 diz assim: saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. A prosopopeia é quase o inverso da onomatopeia. Burrinho chegou em casa depois de ter carregado Jesus, naquele dia especial em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e ele falou para a mãe dele assim: mãe, você não vai acreditar, a cidade inteira me aplaudiu hoje. Você não vai acreditar, a cidade inteira me aplaudiu hoje. Filho, que bom. Mas você tem certeza que ele estava aplaudindo? Claro, mãe, estavam aplaudindo a mim. No domingo seguinte a mãe falou: vamos lá na cidade para ver. Aí você entra de novo na cidade. Só que agora ele não estava carregando Jesus. E a mãe ficou de longe olhando. E quando ele foi entrando, as pessoas o enxotavam. E eu não preciso nem continuar essa figura de linguagem. As pessoas aplaudiam Jesus. E às vezes as pessoas estão aplaudindo Jesus através de você, através de mim. O que torna uma pessoa maior ou menor é o Senhor Jesus. João esteve com o Senhor Jesus. Todos os profetas falaram do Senhor Jesus. João falou, viu, tocou, batizou. João teve a oportunidade de olhar para ele, movido pelo Espírito de Deus, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro profeta poderia fazer isso. João fez. Nenhum outro profeta poderia ter batizado Jesus. João falou para ele assim: eu que careço de ser batizado por ti. Deixa para lá isso, vamos cumprir a Escritura, a justiça. E quando João o batizou, os céus se abriram. João viu os céus se abrirem. Viu o Espírito de Deus descer em forma corpórea, em forma de pomba. Ouviu a voz de Deus, o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E eu tenho que concluir com você o seguinte:
Jesus estava certo. Ninguém é maior do que João. Dúvidas de João sobre Jesus. Mateus 11, 2-6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E Jesus concluiu: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha o lado humano. Olha o lado humano. O indivíduo que olhou para Jesus e disse: é o Cordeiro de Deus. O indivíduo que batizou Jesus, viu o céu se abrindo, ouviu a voz de Deus, viu o Espírito descendo. Quando estava lá no cárcere, sozinho, talvez com depressão, não sei, mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo. Mas em sã consciência, João estufou o peito e gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes eu fico pensando que nós somos juízes não autorizados, porque Jesus falou: não julgueis, e às vezes nós julgamos. Por exemplo, um indivíduo que comete suicídio, é muito comum as pessoas dizerem assim: suicidou? Suicidou-se? Não tem a vida eterna. Não é assim que a gente fala? Será que Deus vai julgá-lo até o momento em que ele colocou fim à vida, ou vai julgá-lo até o momento em que ele estava em sã consciência? O que você acha? Mas não responda para mim, não. Responda para você mesmo e pare de julgar. Porque o julgamento não é para mim, não é para você, é para Deus. Eu não julgo João Batista pelo fato de ter mandado os discípulos lá para consultarem Jesus, para ver se era ele mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós também fracassamos. Nós planejamos umas coisas e não conseguimos cumprir. E às vezes, num momento de abatimento, nós temos sentimentos que não teríamos se estivéssemos bem, se estivéssemos em paz, com a cabeça boa. No plano da salvação, João Batista desempenhou o papel mais importante que qualquer ser humano pode desempenhar. Está claro até aqui? Eu posso ir para a segunda parte para explicar agora que o menor no reino de Deus é maior do que João. Vejam que Jesus não falou que João é maior porque esteve com ele. Mas é a única razão que existe para Jesus ter dito que João é o maior. Quem é o menor? Quem é o menor que será maior? Antes de explicar isso, vou dizer umas 2, 3 coisinhas. João viu Jesus, mas duvidou depois. Lembram? João viu Jesus, batizou Jesus, etc., mas foi decapitado. Qualquer um que for para o reino de Deus não vai duvidar. Qualquer um que for para o reino de Deus nunca morrerá. Dá para entender o que significa o menor ser maior? Menor no reino de Deus é aquele que desempenha uma função humilde, simples. Vou dar um exemplo aqui bem humilde. Um zelador da igreja, por exemplo, da casa de Deus. O que torna alguém maior ou menor é Cristo Jesus. Não é o que ele é, nem o que ele faz. Vou dar uma ideia para você aqui. O livro de Daniel, embora seja um livro profético, ele tem uma ideia brilhante no verso 3 do capítulo 12.
Daniel 12:3 diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Qualquer que anunciar o Senhor Jesus, qualquer que levar a mensagem de salvação, a promessa de Deus é: brilharão como firmamento. Qualquer que fizer um trabalho para Deus, para um pequenino, no reino de Deus significa que será maior do que João. No reino de Deus. Jesus deu os segredos, o caminho das pedras. Quem quiser tornar-se grande entre vós, Mateus 20, 26 e 27. Será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quem que é o menor no reino de Deus? É aquele que serve. Imaginem a cena. Uma palavrinha sobre mãe agora, né? Mas sem abusar. Uma mãe ambiciosa, porque toda mãe quer o melhor para os filhos. E se tiver uma mãe que não quer o melhor para os filhos, ela está doente. Está com problema. Mas uma mãe ambiciosa chega para Jesus e diz assim: Senhor, os meus 2 meninos, eles podem sentar um à direita e outro à esquerda no teu reino? Eu não estou inventando isso aqui não, gente. Está aqui na palavra de Deus. A busca por honra, poder, glória, desempenha um papel muito forte na sociedade. A lógica de Jesus contraria o modelo da sociedade que despreza os valores morais e espirituais. Somos ensinados desde cedo a ter, crescer, avançar, correr, conquistar, ser. Não é? Vivemos em busca do sucesso todos os dias. E no nosso mundo não há espaço para os fracos e perdedores. Não há. A lógica de Jesus, se você quer ser grande, seja aquele que serve, não combina com a nossa sociedade. Por isso, em sua oração, ele falou para o Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal que há no mundo. A lógica de Jesus não é a lógica deste mundo, é a lógica do reino de Deus. E aqui, em Marcos, no capítulo 10, e no verso 45, Jesus falou assim: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quer ser grande no reino de Deus? Tem que viver uma vida de serviço. Porque a lógica do reino de Deus é completamente oposta à lógica desse mundo aqui. Nesse mundo aqui, você quer ser grande, tem que deixar todo mundo para trás. A lógica do reino é: quer ser grande, sirva aos demais. Vou repetir. O que torna alguém maior ou menor é Cristo Jesus. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, disse o Senhor Jesus, não é digno de mim. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Quer ser grande no reino de Deus? Tem que servir. E não sou eu quem inventou isso. Sirva.
Vamos dar uma pensada numa coisa. Assim, sem racionalizar, pensar. É uma delícia vir nessa igreja aqui. Não enfrentamos problemas para estacionar o carro, que tem espaço para todo mundo, exceto um dia ou outro, que a gente tem alguma dificuldade. A igreja é espaçosa, é confortável, iluminada, condicionada. Bem-vindos. Eu sou o primeiro a dar as boas-vindas a você. Agora, pensa comigo. Você está só se servindo da igreja? Ou você está servindo a igreja do Senhor Jesus? Como é que faz, bem? Assim, né? Nós estamos servindo ao Evangelho? Ou estamos nos servindo do Evangelho como alguns por aí estão se servindo do Evangelho? O caminho das pedras é: quem quer ser o maior tem que servir, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Romanos 12, 3. Cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Quem é o maior no reino do céu? Jesus usou a ilustração de uma criança para acabar com a briga, com a confusão. Enquanto os discípulos queriam saber sobre quem seria maior, ele chamou uma criança, Mateus 18, 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? Amados irmãos, você acha que nós somos diferentes dos discípulos? Você nunca pensou qual será a sua posição no reino de Deus? Você já leu lá que alguns vão ficar mais perto de Jesus do que outros? Já leu isso aí? E você já pensou em que posição você vai ficar? Claro que pensou. Nós pensamos. Onde nós vamos ficar? Me lembro uma vez que uma senhora me disse assim: pastor, mesmo que eu tenha uma casinha bem simplesinha na periferia, tá bom no céu. Não vai ter casinha simplesinha na periferia? O Senhor Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Vai ser um luxo. Porque Deus tem tudo isso para você e para mim. Mas o maior no reino de Deus tem que ser aquele que serve aqui. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele nem falou assim: se não tornardes como crianças, não serão grandes. Falou, nem entrarão. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Para fechar. Por que João Batista é maior do que os três que eu citei? Abraão, Moisés, Davi, podia ter citado outros. Porque João Batista teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus. João Batista poderia dizer no seu currículo: eu toquei Deus. Poderia ou não poderia, doutor Belisário? Eu toquei Deus. Nenhum outro profeta poderia fazer isso. Ele é o maior. Mas teve as suas dificuldades. No momento de solidão, da quietude do cárcere, sofreu. O maior no reino de Deus não terá cárcere, não terá solidão. O menor no reino de Deus será maior do que João. E quem é o menor? O menor é aquele que serve. O menor é aquele que se torna como uma criança. Amados, eu não sei como é que você está. Houve um tempo que a gente escutava muito uma expressão: aquele crente é um papa-sermão. Já escutou isso?
Os que vão para a eternidade são aqueles que servem. E eu quero desafiar você para servir. Há tanta gente precisando de você, de nós, de mim. Esse mundo aqui está um caos, uma bagunça. Nós podemos tornar este mundo um pouquinho melhor com o nosso servir. Eu quero ser grande no reino de Deus. Eu quero viver uma vida de serviço aqui. O grande no reino de Deus não significa que terá privilégios especiais que outros não terão. Porque todos os que forem para o reino de Deus serão grandes. Todos. Eu quero fazer uma oração nesse momento especial. E vou falar assim com todo o meu coração e com aquelas colheradas de mel, costumeiras. Nunca mais se levante se Deus não mandar você levantar. Tá certo? Porque como nós aprendemos sábado passado, o status de cristão e mente de ímpio é para a hipocrisia. Eu quero saber se você tem desejo de servir de verdade. Para ser pequenininho aqui, miudinho, mas ser grande no reino de Deus. Nós temos alguns ministérios na igreja. São maravilhosos. Nós podemos criar outros. Você pode se envolver em algum dos ministérios já existentes. Mas não fique de fora, não. Esses dias um colega me visitou aqui no escritório e ele me trouxe um trechinho do Desejado de Todas as Nações. Aqueles que poderiam ter feito alguma coisa por alguém e não o fizeram, serão considerados como ímpios quando Jesus regressar. É pauleira, não é? Mas é a verdade. Quem gostaria de se consagrar a Deus agora para servir, para ser pequenininho aqui, mas ser grande no reino de Deus? Não é para ser maior do que João Batista. E não é isso que Jesus queria dizer. Porque no reino de Jesus não é preciso ser maior do que ninguém. É uma figura de linguagem. Todos os que forem para o reino serão grandes. Você está sentindo que deveria dizer: Senhor, eu quero me reconsagrar para servir. Se você está sentindo isso, eu vou desafiar você a ficar em pé, em silêncio. E por que eu escolhi terminar com o servir? Primeiro, porque o texto me conduz a isso. E segundo, porque quando Jesus vier aqui de novo para buscar a sua igreja, Ele não vai nos chamar pelos títulos que nós temos. Independente dos nossos títulos e de tudo que nós de repente conseguimos angariar nesta vida, Ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, que é esta vidinha aqui de 120 anos, sobre o muito, que é a eternidade, eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Feche os olhos. Senhor meu Deus, nós precisamos da unção do Teu Espírito agora. Nós queremos ser batizados outra vez para servir. Porque o batismo do Espírito Santo, ele pode ser em várias direções, para vários sentidos, significados, objetivos. Nós queremos ser batizados para servir nesta vida aqui. Servir ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, nossa família, nossa igreja, nossos vizinhos, nossos amigos.
servir ao Senhor Jesus com todo o coração, batiza-nos, Senhor. Lava-nos com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Nós não queremos pertencer a uma igreja morta. Nós queremos pertencer a uma igreja viva, atuante, que trabalha e que prepara um povo para o breve encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Dá-nos essa graça. Meu Pai, eu sei que é difícil, porque em alguns casos é como se uma pessoa sozinha tentasse mover uma locomotiva, é impossível. Porque alguns estão com o coração endurecido, estão com o coração voltado para as coisas desta vida apenas. E eu peço que o Senhor nos desperte, por favor, meu Deus. Toca-nos e salva-nos, Senhor. Abençoa os nossos convidados que estão aqui conosco ou que estão nos acompanhando pela internet. E que muito em breve nós estejamos com Jesus no lar, onde poderemos ver João Batista, Abraão, Moisés, Davi e tantos outros, mas sobretudo, ver o Senhor Jesus, nosso amado Salvador. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.